esqueci até de informar para vocês que, assim, vocês podem participar também diretamente do próprio YouTube, ou seja, assistir no YouTube. E aí, Pedro, rodou o vídeo? Tá conseguindo rodar? Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rivaldo Guimarães, eu sou líder técnico da Nitec Academy. Estou aqui essa noite para falar um pouco com vocês sobre JSON Server, um pacote NPM usado para criar API REST Fake. Sejam bem-vindos, espero que possamos nessa noite aprender um pouco mais sobre essa ferramenta muito utilizada no desenvolvimento para quem trabalha com front web. Essa noite nós vamos abordar o que é JSON Server, como iniciar com o JSON Server, o que são rotas, vamos abordar filtros, relacionamentos, e durante toda a apresentação estaremos fazendo uma prática de uso de uma API fake que eu criei especificamente para apresentar cada um desses tópicos. E por último, as considerações finais. Bom, a primeira pergunta que vem essa noite a ser respondida: o que é JSON Server? Primeiro, antes de responder, eu quero dizer que se a gente for pesquisar na internet, realmente não existe, pelo menos eu não encontrei, uma documentação oficial onde tem uma descrição do que é de fato o JSON Server. Ou seja, qual o propósito principal, quem criou, qual a empresa responsável. Não é trivial essa pesquisa. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que ele é um pacote NPM, né, que pode ser usado para usar um web service, né, do tipo REST, que usa JSON, e ele simula uma API REST, né. A sua principal utilidade é ajudar desenvolvedores a trabalhar no front-end, sem a necessidade de ter uma API REST de verdade. No nosso dia a dia, às vezes a gente se encontra diante de um desafio, tem que apresentar algo, uma tela, um recurso, uma consulta, uma listagem de algum item, e a gente teria que ir lá, abrir o Java, criar um API, fazer todo o processo, e quando a fazer isso, perceberia que o tempo acabou e a gente não tem mais tempo de apresentar, fazer o front-end. Então, para ajudar nesses momentos, é que a gente pode utilizar o JSON Server. A gente vai ver mais adiante que nós podemos criar um banco de dados, né, que é um arquivo do tipo JSON, né, chave e valor, e nesse banco de dados a gente pode editar, criar, excluir, usando o protocolo HTTP. Né, exatamente como seria feito numa API de verdade lá, né, em Java, em Spring Boot. A gente vai ver mais adiante como isso é feito e como é tão trivial e tão intuitivo, né, que qualquer pessoa com 10 minutos de leitura já consegue fazer o seu primeiro service. Bom, para iniciarmos com o JSON Server, né, primeiro precisamos instalar o pacote, né, um pacote NPM chamado JSON Server, né, com esse comando, né, npm install -g JSON Server, né, esclarecendo esse "-g", a gente utiliza ele quando a gente está instalando uma API, está instalando um pacote, e a gente quer que esse pacote esteja disponível para qualquer projeto que estivermos rodando, né? Qualquer projeto Node, qualquer projeto Angular, que tiver nesse mesmo computador que você instalou isso aí, você vai poder usar esse pacote JSON Server. Se você não usar o G, você vai estar instalando ele só para aquele projeto onde você está fazendo a instalação. Uma vez que foi instalado, né, precisamos criar um arquivo,
né, no arquivo JSON, que será o nosso banco de dados, né? Vai simular um banco de dados, mas ele não vai só simular o banco de dados, ele vai tanto simular o banco de dados, quanto ele vai gerar os verbos, né? Os verbos do HTTP, o post, o get, o put, o pet, né? Ele vai ser tudo baseado no que estiver nesse arquivo JSON. Um exemplo muito comum que vocês vão encontrar aí na web, quando for pesquisar, é esse exemplo aí de posts, comments e profile, né? Esse aí é o que você vai encontrar em qualquer, se você procura digitar JSON Server API Fake, 90% dos exemplos que você vai encontrar vai ser baseado nesse arquivo aí, né? Ele é um arquivo simples. A gente observa que tanto posts quanto comments, ele é um array, né? Ele pode ter mais de um item desse. No entanto, o profile, ele não é um array, ele é apenas uma unidade, ou seja, esse profile eu não posso executar um post nele. Eu só posso executar get, put, pet, né? Porque ele não aceita mais uma entidade, né? Uma observação sobre a instalação, né? Em sistema Linux e afins, né? Ubuntu, Fedora e afins, é necessário a instalação como superusuário, né? Usando o sudo no início da linha, e aí qualquer pessoa sabe, né? O sudo vai lhe dar poderes de root e você vai poder instalar de boa o seu pacote. Pronto, uma vez que instalado e criado o arquivo JSON, né, precisamos agora iniciar o serviço, né? Nós temos aqui o comando que inicia o serviço, esse JSON server -import XYZ JSON, né? Esse XYZ é o nome que você deu ao arquivo, e você vai ter que colocar o endereço completo onde ele está, pode ser que não esteja no mesmo local que você está executando o comando, então você teria que digitar ali o barra, alguma coisa, até chegar no arquivo, né? E essa imagem que nós temos aqui é a imagem da resposta do serviço, mostrando que ele está online, né? Que você está rodando no localhost. A porta padrão é a porta 3000, mas ela pode também ser mudada a critério do usuário. E ele, para cada instância lá do banco de dados, ele vai mostrar aqui o endereço. Se você clicar nesse endereço e seguir ao navegador, ele vai mostrar, na primeira linha vai mostrar os posts, se você usar a segunda linha, vai usar os comments, e na terceira linha vai mostrar o profile lá, né? E seguindo esses 3 passos, a sua API está pronta e pode receber requisições HTTP. Exatamente como é feito com a API verdadeira. Todos os verbos podem ser usados, né? Nesse caso, já podemos abrir o navegador e acessar os endereços exibidos no final desse último passo, como eu mostrei anteriormente. O que são rotas? Rotas são os endereços, né, como esse localhost 300 posts, que são usados para você acessar o serviço, né? Existem as rotas singulares, que é utilizado quando você tem uma entidade que ela tem um valor único. No nosso caso, apenas profile é que tem um valor único, não tem array, né? Então, ela é simplesmente o barra profile. Ela não vai ter mais nenhuma opção, porque você não precisa pesquisar por ID, não precisa pesquisar por outra entidade ou por outro atributo, porque ela só tem uma resposta a ser dada. No caso de posts e comments, ele tem as rotas plurais, que são rotas compostas pelo nome da entidade e o barra
e o atributo que você quer pesquisar. No caso, sempre que você usar o posts ou comments e o /1, /2, o /3, automaticamente o subentende-se que esse 1, 2 ou 3 é o ID, né? Por isso que toda entidade ela precisa ter um ID. São os atributos essencial e obrigatório para uma entidade. É o ID. Não adianta usar código ou qualquer outro atributo, porque o ID ele é necessário não só para criar as rotas, mas também para ser possível o relacionamento entre entidades lá do arquivo JSON. Bom, usando filtros, como o nome mesmo diz, né? Filtros eles são usados para restringir uma resposta que você espera, né? De acordo com um critério que você estipula, né? Nós temos aqui os operadores, que é o interrogação, o e-comercial e o ponto. Cada um deles tem a sua função no filtro, né? Filtros são usados apenas no get, né? Que é para poder resgatar, né? Não faz sentido ser usado no post ou ser usado em put, né? Ele é usado apenas no get. E ele é simples. Você usa, por exemplo, a interrogação, você bota lá o que você quer pesquisar, no caso, na primeira linha aqui, o posts. Com uma interrogação, você coloca logo após a interrogação o nome do atributo pelo qual você quer filtrar, e igual você coloca o atributo, o valor do atributo que você quer filtrar. Se você precisar filtrar por mais atributos, fazer uma junção de atributos, você usa o i comercial, acrescenta o próximo atributo, igual, o próximo valor, e pode usar mais um i comercial, assim até quantos atributos você achar necessário para a sua consulta. Já o operador ponto, ele é um operador que ele tem uma função de encontrar relações que não estão definidas no banco de dados, né? Se você lembrar lá, aqui, você vai ver que o autor de posts, ele tem o valor typecode, que é o mesmo valor de name de profile. Então, isso aqui foi criado uma relação, mas não é uma relação direta, é uma relação indireta. Então, o ponto vai poder filtrar essas relações. Então, só com o ponto que a gente consegue chegar a ligar profile com posts, porque não existe uma ligação direta, diferente de comments, que tem um post ID, né, que ele está ligado diretamente a posts. Então, quando a gente executa esse comments, autor.name igual typecode, eu estou dizendo que eu quero ver lá em comments, eu quero o autor.name, só que em comments não tem autor. Autor eu tenho em posts. Em posts eu não tenho name eu tenho profile. Então ele vai fazer uma busca aqui, ele vai procurar quem é que se relaciona com comments que tem um autor, achou, é posts. Outra vez ele vai procurar quem se relaciona com posts que tem um name, vai encontrar que é profile. Aí ele vai procurar aqui o typecode. Aí ele vai encontrar aquele profile. Então ele vai trazer os comments apenas do autor que tem de nome typecode, né? É um relacionamento não muito simples, não muito fácil de ser usado. Eu não vejo muito na prática mesmo utilidade muito objetiva, mas ele existe e pode ser usado, né? O ponto ele é chamado de operador de propriedade profunda, né? Esse é o nome lá no JSON Server NPM, né? Que é o site oficial, né? E esse operador ele é criado por referência, como eu falei, né? No caso acima, ele cria-se uma referência de comments para profile através da relação que as duas mantêm com posts, né? É um
um tipo de filtro que não é muito comum, eu não vejo muita utilidade, mas em algum ponto, em algum momento, pode ser necessário filtrar por tabelas que não se relacionam diretamente. E relacionamentos, né? Quem estudou banco de dados, né, sabe que as entidades que representam as tabelas do banco de dados lá no modelo entidade de relacionamento, elas mantêm relacionamentos entre elas, né, para identificar que dado está ligado a outro dado, como, por exemplo, num banco de dados que represente uma loja, por exemplo, ela vai ter lá o seu cliente e vai ter também a tabela vendas, né? E na tabela vendas, necessariamente vai ter que ter uma chave estrangeira para cliente, para que cada venda ela seja identificada qual o cliente que fez aquela compra, né? E também pode estar ligado a um vendedor para saber qual o vendedor que fez aquela venda. Então, no JSON Server também, ele faz esse tipo de relacionamento para dar um mínimo de consistência nos dados, né? Para que isso não fique só por conta da aplicação fazer as descobertas das relações. Ele já mantém isso lá no próprio banco, né? E para fazer isso, existe algumas coisas que são necessárias, que a gente não pode deixar de fazer. Por exemplo, a primeira coisa, o nome de cada entidade, ela tem que estar no plural, né? Por isso, posts e comments, ele está no plural lá. Por que ele está no plural? Porque, no caso de posts e comments, elas representam um array, né? Um array de JSON chave-valor. Então, como ela representa um array, faz sentido que ele tenha o seu nome no plural. Diferentemente, né, de quando a gente estuda banco de dados, a gente não usa plural no nome das tabelas, né? A gente evita ao máximo por isso. Mesmo sabendo que vendas, né, deve ser representado por vendas, a gente coloca como venda apenas. E para que a relação seja criada, ou seja, para que o próprio JSON Server saiba que uma entidade está relacionada com outra, a relação filha, no nosso caso, comments, ela tem que ter um atributo que é o nome da relação pai, no caso, posts, no singular, mais ID, com o I maiúsculo, né? Então, para que eu saiba que um comentário, que um comment faz parte de determinado post, eu preciso ter um post ID, né? Não vai funcionar se eu colocar posts ID, ID post, não funciona. Claro que se eu colocar assim e eu consigo, através dos filtros, criar essa relação, forçar essa relação. Mas para o JSON é como se eles não tivessem relacionamento algum. Há também uma outra forma menos usual, né, de relacionar entidades, que foi a forma vista entre posts e profile, né, que é o ponto lá na hora de você fazer a consulta, né, onde post tem um atributo autor, que tem um valor de um atributo único de profile. Então, esse tipo de relação, né, chamado de propriedade profunda, só pode ser acessada através do operador ponto, né, como nessa linha de código aqui, esse select aqui, que ele retorna os comments do post cujo autor typecode. Vamos aqui agora um pouco de prática, né? Vamos sair um pouco do mundo das teorias e vamos mostrar isso aqui funcionando, né? Porque até agora eu só falei, eu não comprovei nada do que eu falei, né? Eu tenho aqui uma aplicação, né? Que eu criei apenas para esse teste e nela eu criei um arquivo chamado database. E nesse arquivo eu tenho vários posts, vários comments e um profile, certo? Deixa eu parar o serviço. Uma vez que eu quero iniciar o serviço, eu posso aqui, ó, JSON Server,
back-end. Back-end é a pasta onde está o database.json. O meu terminal está dentro de JSON Server, então eu preciso dizer que o database JSON está dentro da pasta back-end. Uma vez feito isso, ele vai subir a aplicação e vai me mostrar quais são os recursos que foi criado de acordo com o database JSON, né? Eu posso ver todos os posts que foram salvos no banco. Eu posso olhar no navegador. Ele me trouxe aqui mais de uma vez. Tá vendo? Os posts, eu posso também filtrar os comments e profile. Observe que profile, como lá no meu banco, ele não é um array, ele vem com esses símbolos. No entanto, os demais, ele vem me mostrando que é um array que tem vários conteúdos dentro dele. Bom, vamos agora brincar um pouco com os filtros, né? Usando o Postman, né? Que é um aplicativo de teste de API HTTP, muito utilizado. Se você ainda não instalou na sua máquina e você pretende programar, pretende algum dia trabalhar com HTTP, com Web Service, com API REST, não deixe de instalar o Postman na sua máquina, porque ele é de fundamental importância. Porque não é legal você ficar testando o seu back-end através de um front-end, né? Primeiro você testa aqui as suas linhas, quando funciona, você transfere para o front-end. Então, é 100% de chance que vai funcionar no front-end também. Vamos fazer algumas consultas, como algumas que eu tinha passado aqui. Você pode copiar aqui e colar aqui a partir do 3000. Bom, ele trouxe todos, porque todos o autor é typecode, mas existe um que eu coloquei o JSON Server com S e J maiúsculos. Então, vamos começar fazendo um patch para a gente alterar e a gente poder filtrar exatamente como eu pretendia. É porque eu dei um delete antes de iniciar e eu deletei um registro. Por isso que ele está começando aqui com o ID 2. Esse ID é sequencial. Quando você faz um post, você não precisa dizer qual ID que você está gerando, ele já gera automaticamente na sequência. Eu posso aqui fazer um patch de JSON e eu quero que o title seja JSON Server em maiúsculo, né? Para que eu possa fazer isso, eu tenho que dizer aqui na minha URL qual o post que eu quero alterar. No caso, eu vou alterar o post 2. O tipo aqui tem que ser JSON. Tá? Se botar texto, não vai funcionar. Tá vendo que ele não reconhece? Tem que ser JSON.
Uma vez feito isso, como qualquer aplicação HTTP, ele vai me retornar o, o objeto que eu alterei. Ele já está aqui como com o J e o S maiúsculo, né? Então podemos agora verificar. Ele deletou, eu não, realmente não entendi se eu usei o protocolo certo, eu usei ou usei o delete. Vou colocar meu nome aqui para ver se dá sorte. Não localizou. Bom, vamos tentar o delete, né? Vamos tentar algo que funcione, porque realmente eu fiz algumas alterações no código e eu terminei deletando alguns registros, por isso algumas consultas não estão funcionando. Mas eu posso usar o delete e deletar o ID 3. Realmente não está funcionando. Não sei se a aplicação baixou. Está dando erro 404, como se não estivesse encontrando esse recurso. Deixa eu reiniciar aqui, tentar ver. Bom, isso aqui é mais conhecimento de HTTP, né? Que eu não sou um grande expert, né? Vamos tentar com o put, que altera todo o objeto, não só o campo. Realmente era algum problema no servidor, tive que reiniciar. Agora a gente pode ver que aquelas alterações que eu tinha feito antes, né, só para me sacanear, elas voltaram, né? O J e o S maiúsculo não tinha funcionado, então deixa eu voltar lá novamente aqui. Vamos ver se funciona aqui com o 3. Bom, pelo menos ele me deu a resposta que estava ok. Vamos agora pesquisar o. Pronto. Na verdade, o servidor ele deve ter parado de responder por algum motivo. E também tudo que você realiza lá, ele imprime aqui no terminal, né, no log, para você ver, você verificar o status do erro, se funcionou, o tempo que rolou. Vamos tentar o delete, né? Já que vamos deletar o 3. Ele deletou, você verifica que aqui não tem mais o 3.
Então, realmente funciona e ele dá as respostas de acordo com o tipo do protocolo usado, com o tipo do serviço feito. Tá vendo? Delete, deletou o post 3, código 200, ou seja, sucesso. A gente pode observar, se viermos aqui no database.json, né, que ele não tem mais o ID 3, ele deletou, né. Uma dica que fica, né, que às vezes a gente se atrapalha, por exemplo, se eu deletar aqui o ID 1, salvar e voltar aqui, ele continua existindo. Por quê? Porque, na verdade, eu apenas salvei no arquivo, mas em memória ele ainda existe. Para que isso aqui tenha efeito, eu teria que parar o servidor, Ctrl C, e reiniciar. Uma vez reiniciado, o ID 1 já não existe mais, porque ele foi deletado do post. Agora, se eu fizer isso aqui, eu coloco aqui e vamos dizer que eu quero ter novamente o ID 1. Eu vou mudar um pouco aqui. Eu não preciso digitar o ID porque ele gera automaticamente. Né? Ele gerou JSON Server igual out, typecode, e ele ficou no ID 15, que era o próximo ID disponível. Se eu executar aqui, ele vai gerar o 16. Se eu rodar um get, 15 e 16, exatamente os que eu executei um post. Agora, como eu posso inserir um dado em comments e esse dado está ligado a um post? Né? Se eu tentar dar um post direto em comment, ele vai gerar e não vai saber a qual post ele está ligado. Então, para fazer isso, eu tenho que usar um post em comment. Não funciona desse jeito. Bom, o post de comenta eu vou ficar devendo a vocês, porque realmente eu tinha salvo aqui, mas eu deletei. Eu não lembro agora de cabeça exatamente qual a sintaxe utilizada. Mas é isso, pessoal. Desculpe aí pelos erros aqui no final, mas é erro de uso mesmo, é erro mais de uso do HTTP, do protocolo, do conhecimento do protocolo HTTP, do que do próprio JSON Server, né? A gente viu que no que eu fiz correto, ele correspondeu, né? Ele entregou de fato aquilo que eu esperava que ele entregasse, e eu espero ter ajudado vocês aí, né? Que tiverem aí que fazer alguma coisa no front-end aí, né? Vocês possam se utilizar dessa ferramenta que acelera muito, pelo menos para uma apresentação, para você mostrar que pode desenvolver alguma coisa, né? E depois esperar pelo back-end, né? Então, a gente fica por aqui essa noite. Eu agradeço a todos aqui a participação, né? Cláudio, Espero que sim. será que alguém tem alguma pergunta quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Pedro, alguém lançou alguma pergunta? Não, né? O assunto ele é um pouco trivial, ele não tem muito que deixar dúvida, né?
Só, infelizmente, que algumas coisas que eu tentei fazer aqui realmente foi imperícia minha, pouco conhecimento de HTTP, mas que no restante, na explicação, acho que foi bem claro, foi um assunto um pouco intuitivo, né? Por isso, as poucas ou nenhuma dúvida, né? Então, Então, fechou. eu creio que a gente pode finalizar. Eu agradeço muito a participação, a presença aí dos ouvintes aí na live, né? Na próxima terça-feira, às 21 horas, posso encontrar com vocês também, né? Sempre estamos trazendo novidades, sempre tentando trazer um pouco de tecnologia, sair um pouco do trivial, sair um pouco do lugar comum e mostrar algo que pode ser feito, né? Dando a cara a tapa, né? É arriscado mesmo de errar mesmo, mas é assim que a gente aprende mesmo errando, né? Tentar no próximo não errar como errei hoje. Muito obrigado e boa noite. E o pessoal, se quiser, pode deixar aí no comentário algum assunto, algum tema que vocês têm interesse de ver, que a galera pode trazer aqui para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada.